Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto, um podcast que vai ao encontro de quem pode fazer a diferença na sua vida. E o que você pode esperar desse episódio? Finanças na prática. Na verdade, como descomplicar as nossas finanças. Eu estou aqui com uma mulher do lucro, a mulher que faz acontecer por esse país e que está influenciando muitas mulheres a transformarem os seus resultados financeiros. Eu estou aqui com Renata Pontes, uma amiga querida, empresária, especialista em gestão de finanças descomplicadas, uma pessoa que me ajuda muito diariamente na minha jornada e que eu tenho certeza que vai contribuir com você que está acompanhando esse episódio do podcast Saia do Rascunho. Então, amiga, o que a minha audiência precisa saber sobre você antes de eu fazer aquelas perguntas que eu tenho certeza que vai impactar no jogo dos negócios de quem está aqui com a gente nesse episódio. Lembrem, se fizer sentido, pega, encaminha para alguém, copia o link, manda no WhatsApp, faz mais pessoas aí ficarem sabendo desse conteúdo. Fala, Rê, o que as pessoas... Olá, Quem Fê. é a Rê para a minha audiência? Fê, primeiro, muito obrigada por você estar me convidando para o seu podcast. É uma honra poder estar compartilhando com você, com a sua audiência, um pouquinho desse conhecimento que a gente já vem num ambiente de ensinar empresários, ensinar pessoas a ter uma vida com mais qualidade de vida, mais paz. Porque as pessoas às vezes me perguntam, o que é um financeiro descomplicado? O que é um financeiro descomplicado? Financeiro descomplicado é aquilo que você aprende apenas o que tem que ser feito para você ter qualidade de vida, para você ter paz, para você ter tranquilidade, para não ter que chegar no fim do mês e estar desesperado para saber qual boleto você vai pagar. A vida não precisa ser, na verdade, a vida não deve ser assim. E como fazer isso acontecer? Primeiro conta para eles o que você faz. Quem é a Rê e o que a Rê faz? Bom, eu fiz direito, né? Fiz a faculdade de direito. Só que eu nunca gostei de processo não era a minha praia. E ali na faculdade mesmo, eu já comecei a me encantar por uma área que era voltada à cobrança. Olha que loucura. Eu não queria abandonar a faculdade, porque eu já comecei a faculdade, bora terminar essa faculdade, mas ao mesmo tempo eu não queria mexer com processo e tentei procurar, dentro do meu ambiente, algo que eu aproveitasse o meu conhecimento para poder formar, mas que eu não mexesse com processo. Entrei no mundo de cobranças administrativas, cobrança mesmo, sabe aquela pessoa que te liga e cobra? Cobrança administrativa. Só que era uma época, muitos anos atrás, que os contratos eram em dólar, você tinha que fazer conta para poder transferir do dólar para o real, uma loucura. Ali eu comecei a traçar o meu caminho na área financeira. E com 18 anos de idade, que foi quando eu entrei na faculdade, eu falei, gente, arrumei meu primeiro estágio como numa empresa de cobrança de banco, uma financeira. Falei, gente, eu vou abrir o meu escritório de cobrança. E aí eu comecei a pingar de estágio em estágio em empresas diferentes, de áreas diferentes. Eu não sabia que eu estava fazendo isso, mas na verdade eu comecei a mapear o mercado, né? Para entender como que funcionava o processo de cobrança em indústria, em serviço, em varejo, para depois poder pedir demissão ou terminar a faculdade e montar minha própria empresa. E dito e feito, a minha primeira empresa, eu fundei ela com 23 anos. Uau! E hoje? E aí, veio toda E essa aí veio essa jornada, né? Uma pessoa no financeiro. E aí, qual é o feito mais recente? Hoje eu trabalho com o Conrado Adolfo, eu sou sócia e CEO da holding do Conrado Adolfo, que é um mito do marketing digital no Brasil, né? Ele que, na verdade, o pessoal diz, o Jota fala que ele plantou o mato. Ele não veio cortar o mato, ele plantou o mato do marketing digital. E a gente está trabalhando junto já tem algum tempo. Só que depois de toda essa jornada, eu fui trabalhar com ele na área financeira durante a pandemia. Uau! E aí imagina o cenário, éramos uma empresa de eventos, que se entregava um evento presencial, e no evento presencial você vendia um outro conjunto de cursos e treinamentos presenciais. Chega a pandemia e nos impede de fazer eventos por 2 anos. E eu entrei dentro da We Believe nesse cenário. A pandemia começou em março de 2020, eu entrei em outubro. Conrado já tinha dado uma pivotada, colocado uma imersão online, criado alguma entrega virtual. Só que ele é o cara de vendas, ele é o cara do marketing, ele é o cara do produto, ele é o cara do palco, ele é o cara da entrega.
E para todo bom empresário sabe que normalmente a gente toma água e assovia ao mesmo tempo. Mas é impossível você ter o olhar voltado, ter o foco para todas as áreas da empresa. E quando eu entrei na empresa e olhei os números da empresa, a verdade é que a empresa estava quase falindo. A empresa de Conrado Adolfo estava quase falindo. E aí? Bom, vai ter tanta coisa para contar, porque aconteceu tanta coisa no período. Não, mas eu acho que quando a gente não fala só dos louros e a gente fala dos fracassos também, estimula as pessoas a pensarem, cara, se isso aconteceu na empresa de Conrado Adolfo, como ele fez para sair disso e como as coisas se transformaram, né? É importante, então, entender o cenário e o que vocês fizeram com isso, como foi esse movimento, né? Bom, eu entrei na empresa do Conrado como gerente financeira dele. Ele me contratou como gerente financeira seletista. E aí, quando eu entrei na empresa, eu já tinha sido empresária, e eu enxerguei aquele movimento, eu falei, gente, a empresa vai falir. E o Conrado não está enxergando, porque ele estava focado em vendas, ele estava focado no produto, ele estava focado no cliente. E eu me lembro muito bem que eu entrei, as minhas reuniões com ele eram de terça-feira, e nós fizemos uma reunião numa terça-feira, e ele me vendeu o futuro, o objetivo, a visão da empresa, onde ele queria chegar, quais eram os entregáveis e o que ele esperava do setor financeiro. Anotei tudo, falei, ok. Só que eu já tinha dado uma olhada, eu vi que os dados da empresa estavam desorganizados. Aí eu fiz 2 ligações. Então, se a audiência está me escutando, 2 ligações se você quer saber o que está acontecendo com a sua empresa. Quais são as 2 ligações que você deve fazer para saber o que ligações. realmente está acontecendo com a sua empresa? Quais são? A primeira ligação é para o seu contador. E aí eu pedi para ele o balancete dos últimos 6 meses, o DRE dos últimos 6 meses. E ali ele já começou, veja bem. E aí já que as pessoas não me conheciam. Quem é essa pessoa que de repente chega numa empresa e já chama o contador e fala, eu quero o balanço, me dá o balanço dos últimos 2 anos, o balancete dos últimos 6 meses, o DRE dos últimos 6 meses, que eu quero entender o que está fazendo com a empresa. E ali ele já me deu a primeira versão do que estava acontecendo, me mandou os dados. E ele falou, mas olha, eu acho que precisa investigar um pouco mais. E aí eu já tive um choque de realidade. E aí a segunda ligação que eu fiz, sabe para quem foi? Para quem? Para o gerente do banco. E aí eu fiz uma única pergunta para esse gerente do banco. Você pode fazer essa pergunta aí também, hein? Como está o rating bancário da We Believe no mercado financeiro? Como que o banco está enxergando a gente? Como que está o nosso crédito? E aí foi... E aí o gerente me ligou e ele conhecia mais sobre as nossas movimentações. Eu não sei como, tá? Mas ele conhecia mais sobre as nossas movimentações financeiras do que a gente, do que o contador. Conhecia o volume do fluxo de caixa, quanto entrava, quanto saía. Ele me falou absolutamente tudo o que estava acontecendo na empresa. Obviamente ele não tinha os dados de quem era o fornecedor X, o fornecedor Y, mas os números ele sabia. E ali eu tive a segunda informação do que estava acontecendo com a empresa. Passado isso, na reunião com o contador, eu já pedi para ele tirar para mim as certidões negativas da empresa, certidão federal, municipal, estadual, trabalhista. Todas as certidões negativas da empresa, que eu fui buscar as coisas que estavam acontecendo. Encarar a verdade é extremamente importante, né, nesse momento do jogo. Só que aí imagina a minha situação. E aí o que eu trago para o empresário é o seguinte: será que você está disposto a escutar a verdade do que acontece na sua empresa? Será que você está despido de ego para poder escutar de outra pessoa as coisas que acontecem? Será que você tem maturidade empresarial o suficiente para sentar numa mesa e debater com verdade o que realmente está acontecendo na empresa? Enfim, aí lá fui eu, conhecendo o Conrado há uma semana, para minha segunda reunião com ele, onde eu ia dizer que aquela visão que ele tinha me vendido não ia funcionar. Que é doloroso. E ele não me conhecia, não tinha vínculo, não tinha relação de confiança, não tinha nem relação de respeito ainda, porque a gente não se conhecia. Era pandemia, eu nunca tinha olhado no olho dele pessoalmente. Olha a loucura. A loucura.
Me lembro que em casa até conversei com meu marido, falei, Rogério, o que que eu vou fazer, né? Ele falou, Renata, senta na mesa, entrega teu melhor e fala o que tem que falar. Aí eu sentei e contei, falei, Conrado, olha isso, a dívida tá em tanto, o volume de vendas tá em tanto, o custo tá em tanto, é uma análise preliminar que eu tô fazendo ainda, os números podem mudar. A dívida estava em torno de 7 dígitos. Múltiplos de 7 dígitos. Uhum. E aí, conforme depois eu fui terminando de construir os números, o número realmente mudou, ele dobrou. Ele já era múltiplo, ele dobrou. Mas tudo com muita verdade. E ali, nessa primeira semana, eu tomei uma decisão com meu marido em casa. E eu era seletista neste momento. A decisão foi: essa empresa não vai falir na minha mão. Essa empresa não vai falir na minha mão. Se o Conrado quiser me demitir, ele pode me demitir, mas na minha mão essa empresa não vai falir. E aí, pode E perguntar. o que foi, assim, crucial a partir deste momento para a empresa de Conrado Adolfo não falir na tua mão? O que foi que eu fiz ou porque eu tomei essa decisão? Não, o que foi que você fez, assim, pá, Pá. depois daquela reunião, a segunda reunião com ele, que você direcionou A isso? primeira coisa é o seguinte: se ele não me conhecia e eu precisava estabelecer uma relação de confiança, e isso eu acho que é o seguinte: tudo bem que ali a minha relação dele era uma relação seletista, mas quem tem sócio tem patrão. Não tem essa de financeiro não tem que prestar contas, não tem essa de comercial não tem que prestar conta. Tem que prestar conta sim, tem que profissionalizar a empresa. Então, se ele não me conhecia, eu me amparei nos dados. Eu nunca entrava numa reunião sem informação. Porque não adiantava eu saber, ele tinha que saber o que fazer. E ele tinha uma visão da empresa que estava distorcida, talvez, pela equipe que estivesse apoiando ele. Uhum. E ele tinha relação de confiança com essas pessoas, mas não tinha comigo. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que levar dado. Dado. Então, minha primeira sugestão é: se você não tem dados da sua empresa, você só tem uma forte opinião. E aí, demonstrando os dados para o Conrado, ele começou a compreender o que precisava ser feito, mas foi muito difícil para ele, tá, Fê? Eu imagino. Porque, querendo ou não, a empresa ela é um sonho, a empresa ela é a construção. No caso da We Believe, ela chama We Believe, nós acreditamos. Ela tem um conceito de propósito muito grande. O propósito do Conrado é diminuir o desemprego através do fomento das pequenas e médias empresas. Porque se a pequena e média empresa está organizada, tem lucro, cresce, você aumenta o volume de emprego no Brasil. Então, esse é o propósito. A gente acorda todo dia para ajudar as pessoas, porque a gente sabe que ajudando empresários, nós estamos ajudando famílias. Aham. Então, é dolorido esse processo. Bem, a gente foi andando e como eu perdi esse verniz do vou escutar o que as pessoas estão falando e vou fazer o que tem que ser feito, meu primeiro passo foi começar a negociar com fornecedores, que era por onde era mais simples fazer, por conta das relações pessoais que tinham dentro da empresa. Então, comecei negociando com fornecedores e assim foi com todos. Isso é importante para quem está nos ouvindo, se está passando por um momento que precisa tomar decisões, os dados na mesa, se precisa tomar decisões duras, né? Por onde começar, né? Você está trazendo aqui, você está abrindo o jogo, né? De por onde você fez o percurso para colocar a empresa de volta, né? E você começou pelos fornecedores. Pelos fornecedores, porque é mais simples. Uhum. Não tem. Você pode até ter fornecedor de longa data, mas ele não está dentro da sua casa. A relação emocional é mais simples. E foram com todos. Todos é todos. Liguei no banco, pedi para diminuir as taxas, excluir taxa. Liguei no cartão de crédito, renegociei. Sabe? Porque não tem uma bala de prata. A solução é feita de pequenas coisas feitas todos os dias de forma consistente. O aluguel de máquina, aluguel de impressora, que às vezes as empresas têm. Olhei tudo. Mas quando eu falo tudo, é tudo. Eu liguei até no Facebook. Eu falei, vou ligar no Facebook, eu tenho certeza que não vai rolar. Mas como conceito é falar com todos, é todos. Não tem todos, é todos. Mandei um e-mail para o Facebook, porque normalmente você não consegue falar com o gerente de contas, é tudo por e-mail. Expliquei. Olá, Facebook, estamos passando por um descasamento de caixa. Preciso de ajuda para poder começar a quitar as faturas. Você poderia parcelar essa fatura em 2 vezes no mês?
Uma parcela vencimento dia 10, uma parcela vencimento dia 20. Normalmente, o nosso negócio está conhecido porque é faturado, e uma empresa de treinamento investe muito em tráfego. Uhum. Sabe qual foi a resposta? Sim, sem problemas. Por quantos meses você precisa? Você tocou num ponto bem importante que tem tudo a ver com o que eu defendo, com o que eu ensino, que é mentalidade, que é a forma como a pessoa pensa e se posiciona perante as coisas. Sim. Você, em relação às finanças, o lucro, as dificuldades financeiras, o quanto você percebe que a mentalidade, as crenças, a forma de pensar atrapalha o negócio não só para prosperar, mas para sair desse looping? 100%. Hoje, quando eu dou as minhas palestras, a abertura da palestra é sobre crença de limitante de dinheiro. Quem nunca ouviu falar que dinheiro não cresce em árvore? Que para ser rico tem que ser herdeiro? Que se a pessoa está ficando rica é porque ela está fazendo alguma coisa errada, está roubando. Quem nunca ouviu falar essas coisas? Quem nunca... As pessoas têm medo de falar de dinheiro. Então, na hora da palestra, vamos repetir: dinheiro, dinheiro. Dinheiro. Fala dinheiro. Uhum. Quem está me escutando, fala dinheiro. Se der uma sensação ruim aqui, assim, fala de novo até essa sensação sumir. Nós só fomos criados na parte religiosa em voto de pobreza. As pessoas faziam voto de pobreza para ser bom, belo e bonito. Aceito. Aceito. Mas de onde esse povo tirou isso? Então, a primeira coisa que o empresário tem que entender é que ele tem que ter lucro. Você tem que ter lucro. Lucro não é feio. Você tem que ser... Lucro é responsabilidade social, como disse o Flávio, né, na nossa palestra, no nosso encontro do Clex. Do Clex, mas não é só isso. Se você não tem lucro, como que você contrata mais pessoas? Você tem todo o risco nas suas costas. Imposto trabalhista, fiscal. Se você não tem lucro, como que você é bem remunerado por todo o risco que você assume na sua vida? O empresário, normalmente, quando ele abre uma empresa, a família dele abre junto, mesmo que ele não esteja lá atuando no dia a dia, mas sem o suporte da família, você não tem condição de realizar o dia a dia. É isso aí. Para você que está nos ouvindo, o quanto, né, tem um desalinhamento entre o crescimento que você quer ter, o lugar que você quer chegar, com o que você pensa sobre quem já chegou lá. Quem já chegou lá. Sobre quem já conseguiu aquilo que você quer. Porque, ao mesmo tempo que você faz todo um esforço para a transformação do resultado, atualmente te afasta, te sabotador desregula e você se sabota para não atingir aquilo. É isso. E aí, só para terminar a história com o Conrado de maneira simples, a gente conversou com os fornecedores de forma muito agressiva. Nós precisamos diminuir a equipe em 50%. Diminuir a equipe em 50%. Nós tomamos decisões voltadas na área comercial também, de trocar formas de pagamento. Antigamente aceitava boleto, hoje só aceita cartão de crédito. Sim, influenciou nas vendas, influenciou, mas aumentou o meu resultado, porque o dinheiro entrava. Então, o que acontece? Você tem informação, mas a pergunta que eu tenho que fazer para você é o seguinte: você tem a coragem de fazer o que tem que ser feito? Você tem a coragem de fazer o que precisa ser feito. Eu acho que isso é bem importante. Gente, check no que a Renata falou, que foi o olhar cirúrgico dela. Fornecedores, time. Fornecedor, na verdade não foi nem time, fornecedor, produtividade. Porque se a produtividade do time estava baixa, você tinha que identificar a produtividade e tirar aquela pessoa que não estava produzindo. Depois, produto. Qual é o produto? Qual é a margem do produto? Qual produto contribui para o negócio? Qual produto não contribui? E a partir da definição do que você faz com o produto, você também define o que faz com o time. Custos, produtividade, produto. Depois, processo de vendas. O processo de venda está adequado? Não está? Causa descasamento de caixa? Não causa? A forma de pagamento gera receita? Não gera? Então, vendas, olhando as condições de pagamento. E aí, a questão é coragem para fazer as coisas que têm que ser feitas. E nós estávamos vendo um caos. Por quê? Porque nós éramos uma empresa presencial que passou para o virtual. O que aconteceu com o meu time? Eu tinha um time capacitado para entregas presenciais, mas eu não tinha um time capacitado para o virtual. Então, todo tipo de problema de gestão, sabe esse problema de gestão que a gente escuta por aí? Todo tipo de problema de gestão que vocês possam imaginar, nós sofremos. Todo.
Se você E fizer um nós estamos checklist, falando de 2 anos atrás, se você né? fizer um 3. checklist, a gente vai tirar 10 no checklist. Todos. Sabotagem, roubo, comissão errada, equipe desalinhada, propósito desalinhado, cultura desalinhada, todos. E esse resgate, o que foi crucial nas atitudes, nos comportamentos, na liderança, para esse resgate? Porque às vezes parece que tudo, sabe, tá uma confusão e que eu tenho certeza que esse é o sentimento de algumas pessoas que estão nos ouvindo. Cara, e como é que eles colocaram tudo em ordem, assim? Primeiro, eu acho que o principal foi a divisão de papéis. Tá? Nesse cenário todo, depois que eu entrei na We Believe, em 8 meses eu me tornei CEO, em 1 ano sócia. Foi muito rápido. Mas o resultado também foi muito rápido. Foi muito rápido. Muito rápido. Em 1 ano sócia. Por quê também? Porque o Conrado queria passar uma mensagem muito clara para o time, que era aquilo lá. Era esse o caminho, a gente não ia voltar atrás. Porque ele recebia ligação todo dia de outras pessoas diversas reclamando de mim. Só que eu tinha aberto mão de ser um cordeiro. Eu falei, se tiver que mandar embora, vai mandar, porque na minha mão não vai falir. E aí as coisas foram acontecendo. E aí a minha sugestão, e eu lembro que a gente passou por muitos problemas, teve um dia que eu estava conversando com o Conrado, que a gente estava com problema na operação, problema com o comercial, problema fiscal, vários problemas simultâneos. Eu lembro que ele virou para mim e falou assim, Renata, o que a gente vai fazer? A minha resposta para ele foi o seguinte, é uma coisa de cada vez e vamos focar naquilo que a gente tem poder de resolver. O que a gente não tem poder de resolver, a gente entrega para os advogados e esquece. Sensacional. O quanto é importante, né, a gente ter ao nosso lado pessoas que serão guardiãs, né, das diversas competências do nosso negócio, né? Isso me faz refletir muito sobre, e acredito que quem está assistindo também, sobre o momento de carreira, de crescimento. Ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. Buscar o seu próximo nível é uma decisão, e é uma decisão que inclui o quanto você está disposto realmente a compartilhar essa prosperidade, esse crescimento, né? Nessa relação tua e do Conrado, né? Eu vou entrar num tópico aqui, nada a ver com finanças, e tudo a ver, né, societária, assim. Eu vejo que muitas pessoas dizem, é difícil ter sócio, não é fácil compartilhar, né, as opiniões, enfim. Quais são as regras entre vocês para dar certo? Porque eu convivo muito com vocês e vejo essa fluidez nas decisões, na confiança, no posicionamento. Eu acho que essa é uma dica para quem está aí precisando avançar nos seus negócios, somar forças para transformar resultados. Qual é a tua percepção? Primeiro eu vou questionar esse mito do mercado de que é ruim ter sócio. Me fala o nome de uma pessoa que cresceu e ficou rico e teve uma empresa multimilionária que não teve sócio. Não tem. Não existe. Ou seja, se alguém está escutando a gente e pensa que, não vou arrumar sócio, porque isso é o pensamento dos nossos avós, tá, galera? Tá na hora da gente se atualizar. Se alguém está pensando, eu não vou ter sócio porque é difícil ter sócio, vou falar, você acabou de definir o seu limite de crescimento. E você vai acabar vivendo na escassez, porque na hora que você chegar no limite de crescimento, não tem como passar dali. Porque não tem como fazer sozinho. Porque pense na pessoa que você idolatra, idolatra não, é uma palavra errada, mas na pessoa que você tem como em referência. Essa pessoa tem sócio. Tem sócio. É sobre isso. Agora vamos falar da relação de sócio, que eu acho que começou quando ele me chamou para ser CEO dele. Eu lembro que ele mandou um áudio e falou, Renata, tô pensando aqui, conversei com a Eliane, que era a nossa head de marketing, com a Cláudia, que é a esposa dele, e você já está exercendo um papel de CEO, porque realmente estava exercendo, não estava fazendo o que tinha que ser feito, mas você não tem o poder de fato de fazer mais. Então eu vou te empossar como CEO, e amanhã na reunião eu já vou avisar para as pessoas, você concorda, você topa, o que você acha? A minha resposta para ele, Conrado, estou super honrada. É claro que eu topo, mas antes da gente bater o martelo nisso, vamos sentar e alinhar os nossos valores.
Então é importante a gente conversar amanhã para ter um alinhamento de valores, porque se os nossos valores estiverem desalinhados, não vai funcionar. Porque as decisões que eu tomar, elas vão estar em desacordo com aquilo que você espera. E a única reunião que a gente teve para poder debater, e nessa reunião de valores, o que foi que a gente conversou? Eu perguntei para ele, Conrado, o que para você é inadmissível? Ah, essa pergunta, hein? O que para você é inadmissível numa relação de negócios, numa relação societária? Acho que isso é uma frase que você pode pegar e printar. Pense no que é inadmissível nas relações profissionais para você. E marca eu e a Renata. Pode Né, marcar, Renata? exatamente. Isso, compartilha, espalha, porque quando você descobre o que é inadmissível, ficou fácil. Ficou fácil. Ficou fácil. Aí ele me falou para ele o que era inadmissível para ele. Eu falei para ele o que era inadmissível para mim, porque não adianta você estar com um sócio. Aí eu combinei com ele o que era inadmissível, mas eu tô como CEO, né? Naquele momento eu era CEO e era eu que ia executar a empresa. Se ele começa a me pedir para fazer coisas que é inadmissível para mim, você também não consegue ficar. Então eu escutei o que era inadmissível para eles, depois eu falei para o que era inadmissível para mim, e obviamente nós tínhamos pontos de vista diferentes a respeito da empresa, porque o nosso olhar e o nosso foco para a empresa é diferente. O dele está voltado para escala, vendas, produto, e o meu está voltado para processo, organização e segurança. Uhum. Mas tem a ver com a nossa formação, o nosso background. Uhum. A gente colocou na mesa o que era inadmissível, conversamos um pouquinho sobre os nossos valores, o que era importante para ele, o que era importante para mim. E a partir de então, nós nunca tivemos uma discussão séria, nunca. Nós podemos ter divergência sobre o caminho a seguir. Perfeito. Deixa eu ver. Mas discussão, sabe aquela discussão? Não tem. A divergência, claro que tem. Às vezes ele lança um projeto, ou eu dou uma segurada na empresa, né? Porque o financeiro segura. O comercial é quem bota fogo para o negócio poder ir. E às vezes a gente discorda do caminho, mas o destino, ele tá sempre muito alinhado. Uhum, você pode discordar do caminho, mas jamais o destino pode estar desalinhado. Nós, recentemente, né, Ren, nos tornamos sócios, né, num movimento maior, que é a MLS, Sim. que é a Liga, né, de Mentores, a Mentores do Mentoring League Brasil, Society. coisa maravilhosa. A primeira liga no país, única, eu acredito que nada mais vai ser mais forte do que o que fundou. O que a gente está montando juntos. Isso que a gente está construindo, fazendo, enfim. Eu queria saber qual é a tua opinião sobre a Mentoring League Society. Bom, os fundadores da Mentoring League Society são o Flávio Augusto, o Caio Carneiro e o Joel Jota. E nós começamos a conversar sobre a Mentoring League Society, se eu não me engano, em junho do ano passado. Uhum. Que essa informação começou a ser ventilada. E qual é o meu olhar para o comportamento e para a consistência? Porque admiração você já tem, porque eles são pessoas públicas, a gente conhece o Flávio, o Joel e o Caio do Instagram. Todo mundo conhece essas pessoas. Mas quem são essas pessoas nos bastidores? Então, a partir daquele dia, o meu olhar para eles passou a ser a observar a maneira como eles se relacionam, a maneira como eles se relacionam com a gente, a maneira como eles expõem. Cada um deles tem um comportamento diferente do outro e uma visão de mundo diferente, mas é muito consistente. E o que eu busquei neles foi identificação de valores. Se tiverem valores desalinhados, provavelmente ali eu poderia ter pontuado algo falando assim, olha, acho que não é o caminho. Então, acho que são duas coisas que eu procurei neles. Primeiro, alinhamento de valores. E segundo, se eram pessoas com quem eu gostaria de trabalhar. Uhum. Porque no fim das contas, a gente está falando de quem que você vai trocar. Vai pedir, gente, olha, eu tô precisando disso, tô precisando daquilo. É um criativo, é um documento, é um material, é um contrato. São pessoas que viram parceiros de trabalho. Então, o que eu busquei entender é, primeiro, se os nossos valores estavam alinhados. E segundo, se eu gostaria de trabalhar com eles no dia a dia. Mas eu fiz essa mesma pergunta pro Flávio. Porque já que a gente está ao lado de um bilionário, bora entender como que ele escolhe os vários sócios que ele tem. E o que ele te disse? Eu olho se essa pessoa gostaria de trabalhar com essa pessoa. Não importa o EBITDA, não importa o resultado da empresa,
Não importa nada disso. Obviamente, eu avalio o negócio, se é um negócio que dá escala, que com o meu conhecimento eu consigo fazer o negócio funcionar, gerar resultado, impactar as pessoas. E a segunda resposta foi: eu observo o comportamento dessa pessoa para avaliar se eu quero trabalhar com ela, se é uma pessoa com quem eu gostaria de trabalhar. Porque é insuportável trabalhar com gente com quem você não gosta. E qual é a tua visão para o futuro da Liga? Eu entendo que vai mudar o mercado de mentoria no Brasil. E eu lembro que eu comentei isso com o Conrado lá atrás. Falei, quem estiver fora, e a gente conversou sobre isso também. Tá fora. Quem estiver fora, tá fora do mercado em 3 anos. Essa é a minha previsão para o mercado. As previsões de Renata Pontes para a Mentoring League Society. E que fique registrado, no podcast Saia do Rascunho. É isso. Porque o que vai ser oferecido para os clientes da Liga, o que vai ser oferecido para os nossos clientes que fazemos parte da Liga, é tão sensacional que na hora dele optar por comprar algo de um mentor associado à Liga e de um mentor solo, não tem nem como comparar. Eu vou deixar aqui no link desse podcast uma aplicação para você entender um pouquinho de como funciona o Grupo Titânio, que é o grupo que eu lidero, e a Rê também está à frente de um grupo, né, Rê? Estou à frente de um grupo que é o eMaster. eMaster, isso, e que a gente pode deixar à disposição. Os 2 grupos estamos juntas nesse movimento para as pessoas poderem entender o funcionamento dos nossos grupos, que estão plugados na mesma liga e que fazem parte desse destino proposto, né, pelo clube, que deixa de ser uma mentoria só, né? Um investimento, é um patrimônio que as pessoas... Na verdade, o que eu vejo é o seguinte, Fê. As pessoas, elas têm empresa, mas qual é o ambiente seguro para você conversar sobre a sua empresa? Qual é o ambiente seguro para você fazer um MVP, fazer um teste de mercado, falar sobre essas dificuldades, seja no financeiro, na gestão de pessoas, em inovação, em vendas? Quanto tempo você dedica estrategicamente para sua empresa por semana? E com quem você conversa estrategicamente? Então, eu entendo, porque nós temos as nossas próprias mentorias, mas nós também fazemos parte de outras mentorias. Eu faço parte de outras 2 mentorias, sei que você também faz parte de outras mentorias. Por quê? Porque o processo de crescimento, expansão de mentalidade, compreensão do mercado, avança muitos anos em cada encontro que a gente faz. É muito rápido. Então, aquela pessoa que pensa, devo fazer uma mentoria ou não devo? Qual é o caminho? A pergunta que eu responderia para a pessoa é: qual é o tempo que você quer levar para construir o seu castelo? Você quer construir tijolinho por tijolinho? Ou você quer contratar uma empreiteira e fazer tudo de uma vez? Porque a escolha é da pessoa. Sensacional. Que analogia incrível. Pra gente fechar, antes da gente fechar aqui, 3 aprendizados, assim, na prática, por Renata Pontes. Cara, se eu tivesse que ensinar só essas 3 coisas, seriam essas. Faça isso para ter um financeiro descomplicado. Ok, eu organizaria muito bem um produto de entrada na sua empresa e organizaria a forma de pagamento, porque não adianta ter um produto legal se a forma de pagamento gera descasamento de caixa. Então, é um produto de entrada com organização da forma de pagamento, gestão de custos na unha, porque custo é que nem unha, cresce todo dia, então você tem que cortar todo dia. Fica você 1 mês, 1 ano sem cortar custo para você avaliar o que acontece. E terceiro, que aí já é mais mentalidade, não se meça com a régua dos outros. Uau! Não se meça com a régua dos outros. Faz o que tem que ser feito, porque quem te critica é porque quem não construiu nada. Não fica escutando conselho de quem não construiu nada na vida. Então vai lá e faz o que tem que ser feito. É isso. É isso. Amiga, muito obrigada. Olha, é uma satisfação imensa poder conviver contigo e com o Conrado. Obrigada por todas as contribuições diárias, né, no meu negócio, né, em me tornar uma pessoa. Vocês sabem a participação que vocês têm, né, na transformação, né, nas minhas decisões e em tudo, assim. Gente, é muito engraçado. Às vezes a gente tá ansiosa, a gente se conversa, fala, como que é o caminho? Eu também ligo pra Fé. É muito gostoso ter com quem trocar de forma
Isso, né, e é isso que a transparente. gente pode fazer entre os nossos negócios agora e proporcionar entre os nossos grupos, né? Eu quero te deixar um convite também aqui no podcast para ir para Gramado Summit e acompanhar o movimento que eu estou fazendo lá dentro com o grupo do Titânio. Legal. São muitas coisas, né? As iniciativas são todas para fortalecer conexões, porque conexões geram oportunidades, acessar estratégias para enriquecer os negócios e com a minha visão, sem perder a saúde mental. É isso. É sobre isso. Obrigada. Muito viu? obrigada. Faça esse episódio chegar no maior número de pessoas, compartilhe, encaminha. É uma satisfação enorme fazer parte da tua vida através do podcast Saia do Rascunho. Obrigada, viu, gente? Em pé.